Uma jovem faxineira de 24 anos que limpa o 28º andar do maior banco de Brasília, ouve por acaso criminosos falando em árabe e descobre o maior esquema de roubo de aposentadorias da história do Brasil. Mas o que ela não imaginava é que o líder da quadrilha era seu próprio pai biológico que a abandonou grávida há 25 anos. O que acontece quando ela decide confrontá-lo mudará sua vida para sempre. Antes de continuar a história, eu gostaria de pedir para você dar uma curtida nesse vídeo e se inscrever em nosso canal. Assim você nos ajuda a sempre ter uma história emocionante por aqui e não perde as nossas histórias. Não se esqueça também de me contar nos comentários de onde está assistindo. É uma alegria saber que minhas histórias chegam em tantos lugares diferentes. O aroma químico do desinfetante hospitalar se misturava com o ar-condicionado gelado do 28º andar do Banco Central do Brasil, enquanto Letícia Moreira esfregava metodicamente os pisos de mármore importado com a mesma precisão milimétrica de todas as madrugadas dos últimos 3 anos. Eram 2h50 da manhã de uma quinta-feira qualquer de junho, e os corredores do edifício mais imponente do setor bancário sul estavam mergulhados no silêncio característico da capital federal durante as horas mortas. Aos 24 anos, Letícia havia transformado sua rotina noturna em uma coreografia perfeita. Iniciava sempre pelo hall de entrada principal, seguia para os gabinetes menores dos diretores, passava pelos banheiros executivos e finalizava com a sala de reuniões do Conselho, onde as grandes decisões econômicas do país aconteciam durante o expediente. Seus passos ecoavam suavemente pelos corredores vazios, acompanhados apenas pelo zunido constante dos servidores e pelo murmúrio distante do trânsito na esplanada dos ministérios. A existência de Letícia era um mosaico complexo de responsabilidades sobrepostas. Trabalhar das 2 às 6 da madrugada no banco, correr para casa em Taguatinga para preparar café da manhã e medicações para Helena, estudar direito na Unicelb das 8 ao meio-dia, passar as tardes cuidando da mãe que enfrentava um câncer agressivo e tentar dormir algumas horas antes de repetir todo o ciclo. Era uma engrenagem que não podia falhar, pois qualquer erro colocaria em risco o plano de saúde que mantinha sua mãe viva. Helena Moreira, aos 52 anos, era uma mulher que carregava nos olhos castanhos escuros a mesma determinação férrea que havia transmitido para a filha. Enfermeira aposentada depois de dedicar 8 anos como voluntária em hospitais de conflito na Síria, havia retornado ao Brasil grávida e solteira, criando Letícia com a resistência de quem conhecera os aspectos mais sombrios da natureza humana, mas ainda mantinha fé na bondade essencial das pessoas. Durante aqueles anos intensos no Oriente Médio, Helena havia dominado completamente o árabe, conhecimento que transmitiu para a filha através de conversas noturnas e narrativas sobre culturas milenares. Para Letícia, o árabe representava apenas uma curiosidade linguística que ocasionalmente impressionava alguns colegas da universidade, mas que aparentemente não tinha aplicação prática na vida cotidiana de uma estudante de direito que limpava escritórios para sobreviver. Naquela madrugada específica, enquanto se aproximava da sala de reuniões executiva, para finalizar a limpeza, Letícia detectou vozes masculinas conversando em um idioma que reconheceu instantaneamente. Parou reflexivamente, segurando o balde e o rodo, tentando compreender por que haveria pessoas falando árabe às 3 da manhã no 28º andar do Banco Central. A fase final da operação está sendo implementada, dizia uma voz profunda em árabe clássico. 2.000 aposentados do INSS, cada um com média de R$60 mil em suas contas. Nosso sistema de monitoramento médico nos informa precisamente quando cada um falecerá naturalmente, permitindo transferir os recursos para as Ilhas Cayman 72 horas antes do falecimento. Letícia sentiu como se tivesse sido atingida por um raio. Suas pernas começaram a tremer enquanto se aproximava silenciosamente da porta de vidro temperado, encostando o ouvido na superfície gelada. No interior da sala, 4 homens discutiam com frieza clínica o roubo sistemático das aposentadorias de milhares de idosos brasileiros,
explorando informações médicas confidenciais para sincronizar perfeitamente seus crimes. Samir coordena toda a operação técnica de Dubai. Continuava outra voz com sotaque que misturava árabe e inglês americano. A documentação falsificada já está sendo processada através de nossos contatos no sistema bancário nacional. Estimamos que em 6 meses teremos movimentado 120 milhões de reais, sem deixar rastros detectáveis pelas autoridades brasileiras. A jovem experimentou ondas de náusea que a obrigaram a se apoiar na parede para não desmaiar. Esses criminosos estavam manipulando a dignidade e sobrevivência de pessoas como sua própria mãe, que dependiam inteiramente da previdência social para custear tratamentos médicos vitais. Sem hesitação, extraiu o celular do bolso do uniforme cinza e iniciou a gravação, suas mãos tremulando violentamente enquanto documentava cada palavra dessa conspiração monstruosa. Durante os próximos 42 minutos, capturou nomes específicos, códigos bancários internacionais, cronogramas detalhados de execução e inclusive as metodologias que utilizariam para forjar atestados de falecimento. Os criminosos conversavam com a segurança absoluta de quem se acreditava totalmente protegido pelo idioma, sem suspeitar que uma humilde faxineira brasiliense compreendia árabe com fluência superior à maioria dos nativos do Oriente Médio. A execução definitiva ocorrerá durante as festividades de setembro, comentava o que aparentava liderar o grupo, referindo-se com desdém às comemorações da independência do Brasil. Que simbólico limpar essas contas enquanto os brasileiros celebram sua liberdade ilusória. Para outubro, teremos finalizado todas as transferências e poderemos replicar o modelo no Rio de Janeiro e São Paulo. O comentário xenófobo acendeu uma indignação em Letícia que ultrapassava qualquer limite pessoal. Não se contentavam apenas com roubar sua gente, ainda escarneciam da pátria brasileira enquanto arquitetavam seus delitos. Quando os homens finalmente abandonaram a sala aproximadamente às 5h20 da madrugada, ela permaneceu sentada no piso frio por longos minutos, assimilando a magnitude do que havia descoberto. Possuía evidências irrefutáveis de um dos maiores esquemas criminosos da história brasileira, mas também compreendia perfeitamente que confrontar criminosos internacionais dessa envergadura poderia destruir tudo o que possuía: seu emprego, a segurança familiar e potencialmente a vida de Helena, que dependia do seguro médico vinculado ao seu trabalho no banco. Naquela manhã, enquanto preparava o tradicional pão de açúcar com café forte para Helena e organizava meticulosamente os medicamentos oncológicos, Letícia enfrentava um dilema ético que a consumia internamente. Helena, com aquela percepção maternal refinada por décadas de experiência, lidando com situações extremas, detectou imediatamente que algo profundo perturbava sua filha. Filha, o que aconteceu no trabalho hoje? Você está com uma expressão muito preocupada desde que chegou, indagou Helena, ajustando o lenço estampado que cobria sua cabeça devido à quimioterapia. Mãe, se você soubesse que alguém planeja roubar as aposentadorias de milhares de idosos, mas denunciar significaria perder meu emprego e seu tratamento, o que faria? Helena, que havia testemunhado as piores manifestações da crueldade humana durante seu trabalho em zonas de guerra, segurou as mãos da filha entre as suas, marcadas por décadas de dedicação aos necessitados. Letícia, minha menina, vivi suficientemente para entender que o preço de fazer o correto nunca é tão elevado quanto o custo de permanecer calada enquanto outros padecem. Se Deus determinar que chegou minha hora, que não seja carregando a vergonha de ter permitido que nossa gente fosse saqueada. Essas palavras reverberaram no coração de Letícia durante todo o restante do dia. Enquanto assistia às aulas de direito penal na universidade, conseguia concentrar-se minimamente nas explicações sobre crimes contra o sistema financeiro. Durante o intervalo, sentada sozinha no campus de Taguatinga, tomou a decisão mais transcendental de sua existência. Primeiramente, contactou o jornal Correio Brasiliense, onde após múltiplas transferências conseguiu comunicar-se com Gabriel Ribeiro, um jornalista investigativo especializado em criminalidade financeira e corrupção institucional.
Sua voz oscilava enquanto explicava possuir evidências de um esquema massivo de fraude contra aposentados brasileiros. Senhorita, recebemos diariamente ligações de pessoas convencidas de ter descoberto conspirações, respondeu Gabriel com ceticismo profissional desenvolvido durante 15 anos de carreira. Você possui evidências concretas ou apenas interpretações pessoais de situações complexas? Tenho 42 minutos de gravação em árabe, onde 4 criminosos detalham precisamente como roubarão 120 milhões de reais do INSS. Possuo números de contas, nomes completos, datas específicas e metodologias detalhadas. O tom de Gabriel transformou-se instantaneamente de ceticismo para atenção profissional máxima. Pode comparecer ao jornal esta tarde e, por favor, efetue múltiplas cópias dessa gravação e armazene em locais seguros distintos. Paralelamente, Letícia estabeleceu contato com o Ministério Público Federal. Após horas navegando pela burocracia e repetindo explicações para funcionários de diferentes escalões, finalmente obteve que um procurador federal especializado em delitos financeiros concordasse em examinar suas evidências. O encontro foi agendado para o dia seguinte. Naquela noite, retornando ao banco para cumprir mais um turno laboral, Letícia experimentava uma combinação estranha de terror paralisante e determinação inabalável. Havia ultrapassado um limiar irreversível. Enquanto o elevador ascendia lentamente até o 28º andar, Letícia murmurou uma oração aprendida com Helena. Nossa Senhora Aparecida, me proteja e conceda coragem para fazer o justo, mesmo custando tudo o que possuo. Ignorava que sua bravura estava prestes a desencadear eventos que a transformariam de vítima silenciosa em ícone nacional de integridade, mas simultaneamente a colocariam diretamente na mira de criminosos dispostos a qualquer coisa para preservar seus milhões roubados. Não era mais apenas uma trabalhadora noturna lutando pela sobrevivência. Havia se transformado na única pessoa capaz de proteger milhares de famílias brasileiras do roubo mais elaborado e cruel já perpetrado contra idosos no país. No dia seguinte, Gabriel Ribeiro aguardava na recepção do Correio Brasiliense, com aquela mescla de curiosidade jornalística e ceticismo cauteloso, típica de repórteres experientes. Após cobrir dezenas de casos de corrupção durante sua trajetória, havia desenvolvido instintos apurados para identificar quando alguém genuinamente possuía informações explosivas versus interpretações equivocadas de situações complexas. Quando Letícia chegou pontualmente às 2 da tarde, vestindo sua melhor roupa, uma blusa rosa clara e calça jeans escura, mas visivelmente nervosa, ainda que determinada, algo em sua postura resoluta fez Gabriel prestar atenção imediata. Não demonstrava nervosismo histérico de quem busca protagonismo, mas tensão controlada de pessoa que compreende perfeitamente a seriedade das informações que carrega. Antes de ouvir sua gravação, explicou Gabriel, conduzindo-a para a sala de reuniões, equipada com aparelhagem de áudio profissional, precisa entender que se essa informação for autêntica, sua vida mudará de formas provavelmente inimagináveis. Criminosos financeiros não empregam violência direta como traficantes, mas podem arruinar sua existência usando métodos muito mais sofisticados e difíceis de combater. Letícia posicionou o celular sobre a mesa de cerejeira, mantendo contato visual direto com o jornalista. Minha mãe trabalhou em hospitais de guerra na Síria por 8 anos. Ela me ensinou que existem batalhas que você deve travar, mesmo sabendo que sairá ferida. Esta é uma dessas batalhas. Durante os 42 minutos subsequentes, Gabriel escutou com crescente assombro uma conversa que revelava níveis de sofisticação criminosa e crueldade sistemática que superavam qualquer coisa documentada anteriormente. Como jornalista veterano, reconheceu imediatamente indicadores de autenticidade, terminologia técnica financeira precisa, referências a protocolos bancários reais, naturalidade conversacional impossível de falsificar. Letícia, isso é extraordinário jornalisticamente, mas também aterrorizante humanamente, murmurou tomando notas freneticamente.
Samir Al-Kassab aparece mencionado repetidamente como coordenador principal desde Dubai. Temos cronogramas específicos, metodologias detalhadas, até comentários desrespeitosos sobre tradições brasileiras que demonstram o desprezo cultural desses criminosos. Quais são os próximos passos? Perguntou ela, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros. Primeiro, verificaremos independentemente tudo possível. Tenho contatos no setor bancário que podem confirmar se esses códigos de conta existem e estão ativos. Segundo, coordenarei com colegas jornalistas internacionais para identificar padrões similares dessa operação criminosa. Terceiro, prepararemos série investigativa que exponha essa conspiração de modo impossível para autoridades ignorarem. Naquela mesma tarde, Letícia dirigiu-se ao edifício do Ministério Público Federal, onde o procurador André Carvalho a recebeu com seriedade adequada ao caso. Depois de ouvir a gravação e revisar anotações que ela fizera, o procurador permaneceu silencioso por vários minutos, claramente processando implicações do que acabara de ouvir. Senhorita Moreira, em meus 17 anos como procurador federal especializado em crimes financeiros, presenciei muitos casos de fraude e malversação, mas nunca algo dessa magnitude direcionado especificamente contra idosos aposentados. Se essa informação for precisa, enfrentamos crime federal requerendo coordenação internacional imediata. E quanto à minha segurança pessoal e familiar? Questionou Letícia, necessitando compreender completamente os riscos envolvidos. Oficialmente, você se tornará testemunha protegida sob programas federais especiais. Extraoficialmente, recomendo extrema precaução em todas as atividades rotineiras. Este tipo de organização criminosa possui recursos sofisticados para complicar significativamente sua vida sem necessidade de violência física direta. Como se fosse profecia autocumprida, exatamente 24 horas após apresentar denúncia formal, Letícia encontrou carta de demissão aguardando em seu armário no banco. Reestruturação organizacional devido à otimização de recursos humanos, declarava o documento oficial assinado pelo Departamento Pessoal, encerrando abruptamente 3 anos de trabalho irrepreensível, pontualidade impecável e 0 queixas disciplinares. O impacto foi devastador e instantâneo. Sem emprego formal, perderia automaticamente acesso ao plano de saúde, cobrindo tratamentos oncológicos de Helena. Os medicamentos especializados que sua mãe requeria custavam R$ 9.000 mensais, quantia excedendo significativamente qualquer renda possível em empregos disponíveis para alguém sem diploma universitário. Não chore por minha causa, filhinha, disse Helena naquela noite, observando o desespero de Letícia com serenidade característica de pessoas que enfrentaram adversidades maiores. Se esses criminosos pensam que vão me intimidar com doença, desconhecem de que material são feitas as mulheres do Cerrado. Encontraremos jeito de conseguir remédios, mas não permitiremos que roubem nossa gente. A determinação inabalável de Helena proporcionou a Letícia forças necessárias para prosseguir. Gabriel havia iniciado publicação da primeira série de reportagens intitulada O Grande Saque, como rede criminosa internacional pilha aposentadorias brasileiras. O impacto foi imediato e explosivo. Os telefones do jornal ficaram sobrecarregados, com ligações de familiares de aposentados que haviam detectado irregularidades suspeitas nos pagamentos mensais. Redes sociais amplificaram massivamente a história com hashtag #MexicoJustiça para nossos idosos, tornando-se trending nacional. Letícia, de trabalhadora noturna completamente invisível socialmente, havia se transformado no rosto humano de luta, ecoando no coração de milhões de brasileiros. Mas notoriedade trouxe consequências perigosas. Começou recebendo ligações ameaçadoras de números bloqueados. Retire sua denúncia mentirosa ou sua mãe não verá as próximas eleições, sussurrou voz digitalmente distorcida durante madrugada. Sua conta bancária foi congelada devido a irregularidades detectadas em movimentações financeiras. Histórico creditício foi sabotado mediante criação de dívidas fraudulentas jamais contraídas. Durante a entrevista ao vivo na TV Brasília, Letícia teve momento de quebra emocional
que, paradoxalmente, fortaleceu sua imagem pública. Não faço isso para ficar famosa ou ganhar dinheiro, disse com lágrimas escorrendo pelo rosto enquanto falava diretamente à câmera. Luto porque minha mãe me ensinou que ao presenciar injustiça tem duas opções: tornar-se cúmplice silenciando ou tornar-se parte da solução, independente do preço pessoal. Essa entrevista viralizou internacionalmente, sendo traduzida para múltiplos idiomas e compartilhada por veículos comunicacionais nos Estados Unidos, Europa e outros países. Organizações de direitos humanos começaram documentando seu caso como exemplo de coragem cívica. Mais significativo foi a resposta espontânea do povo brasileiro. Campanha de financiamento coletivo, organizada organicamente por usuários de redes sociais, conseguiu arrecadar fundos suficientes para cobrir tratamento médico de Helena por 18 meses. Advogados especialistas em direitos humanos ofereceram-se para representar Letícia sem cobrança de honorários. Universidades iniciaram convites para palestras sobre ética e responsabilidade social. "Observe o que conseguiu despertar, menina", disse Helena uma tarde, enquanto liam juntas centenas de cartas de apoio chegando diariamente de todo o Brasil. "Você não está apenas salvando aposentadorias de milhares de famílias, está lembrando ao país que ainda existe gente disposta a sacrificar comodidade pessoal pela justiça coletiva." Mas Letícia pressentia que a verdadeira batalha apenas se iniciara. Criminosos internacionais não se renderiam pacificamente diante de exposição midiática, e investigações oficiais mal começaram revelando real dimensão da rede descoberta acidentalmente. Ignorava que sua própria história familiar estava prestes a entrelaçar-se com investigação criminal de maneiras jamais imaginadas. A terceira semana após publicação das primeiras reportagens, Gabriel Ribeiro chegou à casa de Letícia em Taguatinga, com expressão misturando empolgação jornalística profissional e preocupação pessoal genuína. Durante essas semanas intensas de colaboração investigativa, havia desenvolvido sentimentos pela jovem, transcendendo o respeito profissional, complicando objetividade como jornalista de forma nunca experimentada em 15 anos de carreira. "Letícia, temos desenvolvimentos importantes em várias frentes investigativas, mas também possuo informação muito difícil de processar emocionalmente", anunciou enquanto se sentavam na pequena varanda da casa simples, sob sombra de uma paineira plantada pela avó de Letícia. "Me conte absolutamente tudo. Já percorri distância excessiva para retroceder, independente de quão dolorosa seja a verdade." Gabriel abriu pasta repleta de documentos internacionais, fotografias e relatórios investigativos compilados com a ajuda de colegas jornalistas em vários países. "Meus contatos na Interpol confirmaram que Samir Al-Kassab é efetivamente arquiteto intelectual de rede criminosa operando simultaneamente em 16 países. Mas há algo adicional descoberto. Registros hospitalares da Síria de 25 anos mostram que sua mãe, Helena, e Samir trabalharam na mesma instalação médica de Damascus entre 1998 e 2000. Cor desapareceu completamente do rosto de Letícia, como se tivesse recebido descarga elétrica. "Está insinuando que minha mãe tinha conhecimento prévio deste criminoso?" "Não insinuo nada ainda. Apenas apresento fatos documentados necessitando esclarecimento." Segundo arquivos do Hospital Al-Nur, Helena Moreira trabalhou como enfermeira voluntária por 16 meses e Samir Al-Kassab estava registrado como médico especialista no período exato. Helena, que estivera preparando café na cozinha, entrou na varanda com passos visivelmente mais lentos que normalmente. Seu rosto havia perdido serenidade característica, substituída por expressão de dor que Letícia jamais presenciara. "Mãe, é verdade. Você realmente conheceu esse Samir Al-Kassab?" Helena sentou-se cuidadosamente em sua cadeira de balanço predileta, onde costumava bordar durante sessões de quimioterapia domiciliar. Por vários minutos eternos, o único som foi canto dos bem-tevis na paineira e ruído distante do trânsito. "Sim, conheci-o intimamente", admitiu finalmente, com voz parecendo emergir das profundezas da terra do cerrado. "Mas não como criminoso Samir Al-Kassab."
Para mim era Samir Moraes, médico brasileiro de origem árabe que fora à Síria participar da missão humanitária internacional. Era carismático, inteligente, apaixonado por ajudar vulneráveis. Pelo menos foi o que acreditei durante meses mais intensos de minha vida. Mãe, o que aconteceu realmente entre vocês? Perguntou Letícia, sentindo fundações de sua identidade pessoal começando a estremecer. Helena fechou olhos, transportando-se mentalmente para a época mantida cuidadosamente enterrada por mais de 2 décadas. Apaixonei-me completamente, como somente mulher de 27 anos que nunca experimentara amor verdadeiro pode se apaixonar. Cortejou-me durante 6 meses com intensidade, fazendo-me sentir a mulher mais especial do universo. Falava constantemente sobre retornarmos juntos ao Brasil, abrirmos clínica gratuita para comunidades carentes, formarmos família dedicada ao serviço humanitário. Lágrimas começaram deslizando pelas bochechas de Helena, cada gota carregada com décadas de dor reprimida. Quando descobri estar grávida de você, contei-lhe transbordando felicidade, convencida de que receberia notícia como bênção mais preciosa de nossas vidas. E qual foi sua reação? No dia seguinte, havia desaparecido completamente do hospital. Deixou apenas bilhete manuscrito, explicando ter recebido oportunidade laboral urgente em Dubai que não podia recusar e que me contactaria brevemente para explicar tudo detalhadamente. Nunca mais soube dele. Registrei-te apenas com meu sobrenome, porque presumi que simplesmente fugira covardemente das responsabilidades. Gabriel tomava notas meticulosamente enquanto processava implicações explosivas desta revelação familiar. Helena, conserva algum documento ou evidência desse relacionamento? Fotografias, cartas, certidões, qualquer coisa estabelecendo identidade com certeza absoluta? Helena dirigiu-se lentamente ao quarto e retornou carregando caixa metálica oxidada que Letícia observara toda a vida sem ousar questionar sobre conteúdo. Ao abri-la, revelou fotografias amareladas, cartas escritas em árabe, documentos oficiais e papel que fez Gabriel ficar literalmente sem fôlego. Este é certificado de casamento religioso islâmico, murmurou examinando cuidadosamente o documento. Helena, conforme este papel, vocês estão tecnicamente casados sob lei religiosa muçulmana. Jamais se divorciaram oficialmente. O que isso significa legalmente? Perguntou Letícia, experimentando náuseas, ameaçando fazê-la vomitar. Significa que Samir Al-Kassab não é apenas criminoso internacional que você está investigando e denunciando. É seu pai biológico e tecnicamente continua casado religiosamente com sua mãe. Silêncio que se seguiu foi tão profundo que parecia absorver todos os sons do universo. Letícia sentiu como se solo sob pés tivesse se aberto, revelando o abismo infinito de confusão e dor. Durante 24 anos, vivera acreditando que pai era simplesmente homem irresponsável que abandonara a mãe grávida. Jamais imaginara tratar-se do cérebro de organização criminosa internacional. Mãe, por que nunca me contou verdade sobre minha origem? Helena segurou mãos da filha com ternura que apenas mães do Cerrado sabem demonstrar após gerações de proteger famílias de adversidades inimagináveis. Que verdade, filha? Que seu pai era mentiroso manipulador que me usou e depois desapareceu sem explicações? Que durante anos me torturei mentalmente, questionando o que fizera errado para merecer tal abandono? Pensei que protegê-la dessa dor era presente mais valioso que podia oferecer como mãe. Gabriel fechou o bloco de anotações, claramente desconfortável com dimensão pessoal que investigação jornalística adquirira. Letícia, esta descoberta muda fundamentalmente muitos aspectos do caso. Devemos considerar se isso afeta credibilidade legal de sua denúncia. Advogados de defesa de Samir poderiam argumentar tratar-se de vingança pessoal familiar ao invés de denúncia cidadã legítima. Vingança pessoal, gritou Letícia, levantando-se abruptamente da cadeira com indignação, parecendo brotar das raízes ancestrais do solo brasiliense. Vingança pelo quê, exatamente? Nem sabia que esse homem existia até 5 minutos. Como posso vingar-me de alguém cuja identidade descubro acidentalmente? Mas no fundo de seu coração do cerrado,
Letícia compreendia perfeitamente que descoberta complicava exponencialmente toda a situação. Não estava mais simplesmente lutando contra criminosos anônimos, roubando aposentadorias. Estava confrontando diretamente próprio pai biológico, homem que abandonara a mãe grávida há 25 anos e que agora saqueava sistematicamente milhares de famílias brasileiras, usando métodos mais sofisticados e cruéis imagináveis. Naquela noite, enquanto Helena dormia profundamente sob efeito de sedativos prescritos para controlar dor oncológica, Letícia permaneceu desperta na laje da casa, contemplando estrelas sobre Brasília e tentando desesperadamente processar nova realidade que despedaçara todas certezas existenciais. Telefone celular tocou aproximadamente à meia-noite, exibindo número internacional. Letícia Moreira? Perguntou voz masculina madura em português, com sotaque árabe perfeitamente modulado. Quem está falando? Sou Samir, seu pai biológico. Acredito que chegou o momento apropriado para conversarmos cara a cara, de adulto para adulto. Linha desconectou-se imediatamente, deixando Letícia tremendo sob céu estrelado de Brasília, compreendendo instintivamente que vida mudara irreversivelmente e que fase mais perigosa e complexa de sua batalha apenas começava a desenrolar-se. O encontro foi meticulosamente coordenado para uma semana depois no restaurante Piantella, um dos estabelecimentos mais exclusivos do Lago Sul. Samir insistira especificamente em local público para garantir segurança mútua de ambas partes, mas Letícia suspeitava inteligentemente que verdadeira motivação era intimidá-la psicologicamente com demonstração ostensiva de poder econômico e sofisticação internacional. Durante aquela semana de espera angustiante, Letícia experimentou insônia total. Conseguiu comer apenas mínimo indispensável para manter forças físicas e, compulsivamente, verificou múltiplas vezes fechaduras e sistemas de segurança de casa em Taguatinga. Tensão tornara-se tão intensa que mesmo Helena, enfraquecida pela quimioterapia, notou o estado de agitação extrema da filha. Gabriel insistira categoricamente em acompanhá-la como backup jornalístico e proteção pessoal, mas Letícia rejeitou firmemente a oferta. Esta é responsabilidade que devo enfrentar completamente sozinha. É meu pai biológico, minha história familiar e possivelmente minha única oportunidade de obter informações privilegiadas que investigadores federais oficiais não conseguiriam através de métodos convencionais. No dia do encontro decisivo, Letícia optou por chegar exatamente 15 minutos atrasada, para evitar parecer ansiosa ou psicologicamente vulnerável. Selecionara cuidadosamente sua melhor roupa, vestido azul marinho simples, mas elegante, e carregava discretamente tanto o telefone celular quanto o gravador profissional, configurados para documentar qualquer informação relevante emergindo. Samir já ocupava a mesa reservada estrategicamente posicionada, com vista panorâmica para Lago Paranoá, vestido com terno provavelmente custando mais que renda anual completa da família de Letícia. Aos 48 anos, era indiscutivelmente atraente, com presença elegante e mesmo os olhos verdes que Letícia herdara geneticamente. Mas havia algo calculado em seu sorriso, colocando-a imediatamente em alerta, polido demais, ensaiado demais para ser genuíno. Letícia, filha linda de minha vida, disse levantando-se cerimoniosamente para cumprimentá-la com formalidade exagerada. Você se parece extraordinariamente com sua mãe quando tinha sua idade. Mesmo os olhos determinados conseguindo enxergar diretamente a alma das pessoas, mesma expressão facial, de dignidade inabalável. Não sou sua filha linda. Sou mulher que está expondo e destruindo sua organização criminosa internacional, respondeu ela, permanecendo deliberadamente de pé até que ele voltasse a sentar-se, estabelecendo imediatamente dinâmica de poder da conversa. Samir produziu risada suave, soando genuinamente divertida. Direta e sem rodeios diplomáticos, exatamente como Helena quando jovem. Essa característica me fascinava então, e me fascina agora observando você. Por favor, sente-se, querida filha. Temos muitíssimo para discutir e, infelizmente, muito pouco tempo disponível. Durante a primeira hora e meia,
Samir desdobrou sistematicamente todo o arsenal de charme pessoal e manipulação psicológica sofisticada. Falou extensamente sobre trabalho completamente legítimo em investimentos internacionais e desenvolvimento financeiro, sobre como pensara constantemente em contactar Helena durante todos esses anos, mas não sabia como enfrentar apropriadamente culpa pelo abandono, sobre quão orgulhoso se sentia da mulher corajosa e inteligente que Letícia se tornara sem influência paterna. "Sabe qual foi a verdadeira razão pela qual deixei sua mãe na Síria?" perguntou finalmente, depois de pedir pratos mais caros do cardápio sem consultar preços, como se dinheiro fosse completamente irrelevante. "Porque é covarde emocional que fugiu quando soube que enfrentaria responsabilidades paternais reais. Porque recebi ligação de emergência de Dubai informando que meu pai estava morrendo de câncer hepático e precisava urgentemente que assumisse completamente negócios familiares. Se não voltasse imediatamente, perderia a herança de 300 milhões de dólares. Tinha 23 anos, Letícia, praticamente sua idade. Diga-me honestamente, o que teria decidido nessa situação?" Pergunta atingiu-a como bofetada psicológica perfeitamente calculada. Teria conversado honestamente com mulher que amava, explicado completamente situação familiar, e encontraríamos juntos maneira de cumprir responsabilidades sem abandonar cruelmente nova família. Soa muito nobre em teoria, mas extremamente ingênuo, considerando realidades práticas do mundo financeiro internacional. Mundo adulto exige decisões difíceis, não permitindo soluções perfeitas para todas as partes envolvidas. Escolhi poder econômico sobre amor romântico. Absolutamente verdade. Mas esse poder me permitiu ajudar dezenas de milhares de pessoas através de fundações beneficentes e programas de desenvolvimento social. Fundações beneficentes. Letícia quase se engasgou com a água que bebia. É assim como define roubar aposentadorias de milhares de idosos brasileiros? Pela primeira vez em toda a conversa, máscara de charme sofisticado de Samir deslizou ligeiramente, revelando algo muito mais frio e calculado por baixo da superfície polida. Vejo que interpretou erroneamente alguns documentos financeiros técnicos, consideravelmente acima de seu nível de compreensão educacional. Não estamos roubando absolutamente nada. Estamos otimizando a utilização de recursos que de outra forma se desperdiçariam em burocracias governamentais ineficientes e corruptas. "Otimização de recursos", repetiu Letícia com sarcasmo cortante. "É assim como chama desviar 120 milhões de reais ganhos honestamente por pessoas que trabalharam décadas sob sol do cerrado?" Samir inclinou-se para a frente e, pela primeira vez, voz carregou tom inequivocamente ameaçador, contrastando brutalmente com a aparente civilidade anterior. "Letícia, você é minha filha biológica, e isso me enche de orgulho paternal genuíno que não esperava experimentar. Mas também é muito jovem, muito idealista e perigosamente ingênua sobre como o mundo financeiro global realmente funciona. Existem forças operando neste negócio que nem mesmo eu consigo controlar completamente. Meus sócios internacionais não compartilham sentimentos paternais que nutro por você. Está me ameaçando diretamente? Estou oferecendo proteção familiar. Retire imediatamente todas as denúncias falsas. Aceite emprego executivo bem remunerado em uma de minhas empresas legítimas com salário, permitindo dar a Helena melhor tratamento oncológico disponível mundialmente. E esqueça completamente esta investigação que apenas lhe trará problemas inimagináveis." Letícia permaneceu aparentemente silenciosa por vários minutos, como se estivesse considerando seriamente proposta. Na realidade, estava verificando mentalmente se equipamento de gravação estava capturando cada palavra dessa oferta explícita de suborno e ameaças implícitas. E se recusar categoricamente sua generosa oferta. Sorriso de Samir transformou-se em algo podendo congelar sangue. Então receio que forças naturais do mercado atuarão de maneiras completamente fora de meu controle pessoal. Plano de saúde de Helena poderá experimentar dificuldades técnicas inesperadas. Histórico acadêmico universitário,
poderá desenvolver inconsistências administrativas problemáticas. Perfil creditício poderá ser afetado por irregularidades sistêmicas lamentáveis. São coisas acontecendo rotineiramente no mundo moderno globalizado, infelizmente. Compreendo perfeitamente a situação, declarou Letícia, levantando-se para partir com dignidade que teria orgulhado ancestrais do Cerrado. Meu pai biológico é criminoso internacional, ameaçando diretamente a mim e minha mãe doente de câncer para forçar-me a ficar calada sobre crimes sistemáticos contra milhares de famílias brasileiras indefesas. Acredito ter todas as informações necessárias desta conversa. Letícia, espere momento. Samir também se pôs de pé e por instante fugaz pareceu genuinamente vulnerável, quase humano. Não precisava desenvolver-se assim entre nós. Se sua mãe tivesse me dado a oportunidade de explicar complexidades de minha situação familiar, minha mãe te amou completamente e você a abandonou grávida em país devastado pela guerra. Agora está roubando sistematicamente pessoas exatamente como ela. Não existe explicação no universo podendo justificar isso moralmente. Enquanto saía do restaurante com cabeça erguida e passos firmes, Letícia escutou Samir dizer algo gelando-a até ossos. Espero sinceramente que não venha a arrepender-se desta decisão tão categórica, filha querida, porque definitivamente vou me arrepentir do que vai acontecer agora como consequência. 2 dias após o encontro, Helena recebeu carta oficial de companhia de seguros médicos. Cobertura fora suspensa temporariamente devido a irregularidades detectadas na documentação de elegibilidade. Quando tentaram resolver situação através de contatos telefônicos, foram informadas que existiam inconsistências significativas em histórico de pagamentos exigindo investigação formal de fraude, podendo estender-se por vários meses. Letícia compreendeu instantaneamente que ameaças de Samir estavam materializando-se com precisão cirúrgica. Batalha não era mais apenas sobre justiça para aposentados roubados. Agora era intensamente pessoal. Tratava-se diretamente da sobrevivência de sua mãe, e ela estava absolutamente preparada para ir até últimas consequências para proteger tanto família quanto comunidade. A 5ª semana após o encontro devastador com Samir, Letícia acordou com ligação telefônica, alterando novamente todos os parâmetros da situação. Era Gabriel, mas voz soava completamente diferente, urgente, empolgada e carregada de adrenalina jornalística pura. Letícia, precisa vir imediatamente às redações do jornal. Temos informações que farão explodir completamente este caso de maneiras que não consegue imaginar. 1 hora depois, estava sentada na sala de redação do Correio Brasiliense, completamente cercada por documentos internacionais, fotografias de vigilância, relatórios de investigação coordenada e evidências digitais que Gabriel e equipe jornalística haviam compilado meticulosamente durante semanas de trabalho investigativo intenso. Primeiro, notícias excelentes, começou Gabriel, organizando sistematicamente documentos em categorias específicas. Ministério Público Federal iniciou formalmente investigação criminal, coordenando-se ativamente com autoridades de Estados Unidos, França, Alemanha e Emirados Árabes Unidos. Primeiros mandados de prisão serão executados simultaneamente em 5 países durante a próxima semana. Isso é fantástico. Quais notícias problemáticas? Gabriel trocou olhares preocupados com colegas jornalistas antes de continuar. Notícias problemáticas são que Samir e toda a organização sabem que a operação policial internacional está aproximando-se rapidamente. Nossos contatos confidenciais no MPF alertaram-nos que existe vazamento de informação privilegiada desde dentro do sistema oficial. Criminosos estão eliminando evidências sistematicamente e, muito mais preocupante, eliminando fisicamente testemunhas potenciais. Letícia sentiu temperatura corporal cair vários graus instantaneamente. O que isso significa especificamente para minha situação? Significa que você e Helena estão enfrentando perigo físico real e imediato. Não falamos mais de ameaças econômicas ou legais abstratas. Estes homens possuem recursos financeiros e contatos internacionais suficientes
para fazer pessoas desaparecerem permanentemente se sentirem-se verdadeiramente encurralados. Antes que Letícia pudesse formular resposta adequada, telefone celular começou tocando insistentemente. Tela mostrava número completamente desconhecido. Alô? Senhorita Moreira, tem exatamente 5 horas para apresentar-se sozinha no endereço que enviaremos por mensagem de texto. Venha completamente desacompanhada, sem dispositivos de comunicação. Sua mãe encontra-se atualmente conosco, como garantia de que seguirá exatamente nossas instruções. Linha foi cortada abruptamente. Letícia ficou paralisada, com o telefone ainda pressionado contra o ouvido, enquanto mente processava lentamente que pior pesadelo havia materializado-se completamente. Sequestraram minha mãe, gritou com voz parecendo emergir das profundezas da terra de Brasília. E imediatamente toda a redação transformou-se em centro de operações de emergência com jornalistas, técnicos e contatos policiais mobilizando-se simultaneamente. Gabriel estabeleceu contato imediato com fontes no Ministério Público Federal, enquanto outros membros da equipe começaram tecnicamente rastrear, chamada e analisar possíveis localizações baseadas em dados de torres celulares. Mas mensagem de texto chegou rapidamente, com endereço específico nos arredores de Brasília e aviso inequívoco: qualquer envolvimento de autoridades policiais resultará em consequências irreversíveis para Helena Moreira. Absolutamente não pode ir sozinha para esse local, insistiu Gabriel categoricamente, segurando mãos de Letícia com intensidade, revelando quanto ela significava para ele. É obviamente armadilha projetada para eliminá-la também. Querem silenciar definitivamente única testemunha, podendo destruir completamente a organização. É minha mãe, Gabriel. Se não for, vão matá-la sem hesitação. Se for desacompanhada, assassinarão vocês duas sem nenhuma possibilidade de sobrevivência. Durante 4 horas desesperantes, discutiram opções, estratégias, possibilidades de operação de resgate coordenada com autoridades federais especializadas. Mas no final, Letícia tomou decisão surpreendendo completamente todos presentes na redação. Vou, mas não como vítima indefesa. Vou como filha biológica de Samir Al-Kassab e usarei essa identidade como única vantagem estratégica possível. Explicou detalhadamente plano durante próximos 45 minutos. Era extraordinariamente arriscado, provavelmente suicida sob múltiplas perspectivas, mas representava a única maneira de transformar a identidade recentemente descoberta em ferramenta de sobrevivência e negociação. Às 6 da tarde em ponto, Letícia chegou sozinha ao galpão industrial abandonado, localizado nos arredores de Planaltina. Coração batia com tamanha intensidade que tinha certeza de poder ser ouvido a metros de distância, mas havia tomado precauções específicas, esperando manter tanto ela quanto Helena vivas tempo suficiente para a operação de resgate ser executada. 2 homens armados aguardavam-na vigilantes na entrada principal do edifício deteriorado. Revistaram-na meticulosamente, procurando armas ou dispositivos de gravação, mas não detectaram transmissor GPS que Gabriel cosera profissionalmente no forro de vestido, nem microfone sem fio ultrassensível que técnico especializado instalara discretamente em colar. Samir está esperando no interior, informou um dos guardas em português com sotaque árabe pronunciado. Interior do galpão estava precariamente iluminado com lâmpadas industriais. E Letícia conseguiu distinguir imediatamente mãe amarrada à cadeira metálica no centro exato do espaço. Helena apresentava contusões visíveis no rosto e braços, evidência clara de maus tratos físicos. Mas quando viu filha entrar, a expressão mudou instantaneamente para a mistura complexa de alívio maternal e terror absoluto. Letícia não deveria ter vindo aqui, murmurou Helena com voz rouca, sugerindo horas de choro ou gritos. Estes homens vão nos matar independentemente do que faça. Samir emergiu lentamente das sombras projetadas por maquinário industrial abandonado, despojado de qualquer vestígio da elegância sofisticada exibida no restaurante 5 estrelas. Vestia roupas casuais, mas presença física continuava sendo profundamente intimidante devido à autoridade criminal irradiando naturalmente. Minha querida e corajosa filha,
disse com voz tentando soar paternal, mas carregando correntes subterrâneas inequívocas de ameaça mortal. Sinceramente esperava que demonstrasse mais inteligência que isso. Papai, respondeu Letícia deliberadamente, usando palavra como arma psicológica projetada para desestabilizar tanto ele quanto associados criminosos. Esperava que fosse consideravelmente menos covarde. Outros criminosos presentes no galpão tensionaram-se visivelmente, claramente sem compreender por que Samir permitia que prisioneira dirigisse-lhe palavras com tamanha falta de respeito. Mas Samir ergueu mão direita para acalmar subordinados, sorriso estranho aparecendo gradualmente em rosto. Explique-me exatamente o que espera conseguir com isto, continuou Letícia, projetando confiança, não sentindo internamente. Porque, obviamente, não se trata apenas de silenciar-me permanentemente. Poderia ter me eliminado, usando centenas de métodos mais simples e menos problemáticos. Samir sorriu, mas não foi expressão agradável de contemplar. É consideravelmente mais inteligente do que calculei inicialmente. Tem razão absoluta. Isto não se trata meramente de silenciá-la. Trata-se de controlá-la completamente. É minha filha, minha única descendência, meu legado real neste mundo. Não permitirei que destrua tudo que construí durante 25 anos de trabalho. Seu legado? Organização criminosa roubando aposentadorias de idosos? Meu legado é império financeiro, movimentando anualmente 2,5 bilhões de dólares e proporcionando sustento a 110 mil pessoas em 16 países. Fundos que estamos otimizando representam menos de 1% de nossas operações globais. Letícia percebeu com horror que Samir genuinamente se via como empresário legítimo, ocasionalmente realizando atividades questionáveis, mas financeiramente necessárias. Total desconexão com realidade ética era aterrorizante. E o que propõe especificamente? Solução é extraordinariamente simples. Retira publicamente todas as acusações criminais, declara oficialmente que interpretou mal conversas técnicas, além de compreensão, e aceita trabalhar diretamente comigo. Treinarei você pessoalmente por 4 anos. Ensinarei todos os aspectos do negócio internacional e, eventualmente, herdará tudo quando me aposentar. E se recusar terminantemente? Samir dirigiu o olhar diretamente para Helena. Sua mãe tem câncer em estágio avançado. Sem tratamento especializado adequado, restam-lhe aproximadamente 5 meses de vida. Com um tratamento que posso providenciar nas melhores clínicas oncológicas mundiais, poderia viver confortavelmente por 20 anos adicionais. Decisão é inteiramente sua. Era chantagem perfeitamente arquitetada. Não ameaçava explicitamente assassinar Helena. Simplesmente oferecia salvá-la em troca da total cumplicidade de Letícia. Preciso tempo para considerar todas as implicações, murmurou Letícia, esperando desesperadamente ganhar tempo suficiente para plano de resgate coordenado ter oportunidade de sucesso. Tem até amanhecer, respondeu Samir com finalidade absoluta. Após esse momento, todas as ofertas tornam-se consideravelmente menos generosas. O que Samir desconhecia era que cada palavra estava sendo transmitida ao vivo para autoridades federais especializadas e que transmissor GPS havia orientado equipes de elite diretamente até a localização do galpão. Operação de resgate estava programada para começar em 90 minutos, mas Letícia precisava manter vivas tanto ela quanto mãe até momento crucial. Conversa que se seguiu revelaria segredos familiares que nenhuma das mulheres havia antecipado, colocando em movimento resolução definitiva de batalha durando 6 meses, mas mudaria para sempre suas vidas. Enquanto aguardavam decisão final de Letícia, Samir começou revelando detalhes sobre operações criminosas que nenhum criminoso experiente jamais deveria compartilhar com testemunhas potenciais. Mas combinação de arrogância pessoal, necessidade psicológica de justificar-se perante filha recém-descoberta e convicção de que ambas mulheres estariam mortas antes do amanhecer, levou-o a confessar informações que investigadores internacionais tentavam provar há anos. Sabe quantas famílias realmente beneficiamos através de nossas operações? Perguntou Samir, caminhando pelo galpão como se ministrasse palestra empresarial.
Nossas otimizações de recursos financiaram 32 hospitais na Síria, 71 escolas no Líbano, 103 programas de água potável no Iêmen. Retiramos dinheiro desperdiçando-se estupidamente em burocracias governamentais corruptas e direcionamo-lo para causas humanitárias genuinamente importantes. Helena, permanecendo silenciosa durante toda a conversa anterior, finalmente falou com voz parecendo emergir das profundezas da sabedoria do cerrado. Samir, realmente acredita nessa justificativa elaborada? Ou é mentira sofisticada que repete para si mesmo toda noite para conseguir dormir depois de roubar idosos indefesos? Samir parou abruptamente em frente a ela e, pela primeira vez em toda a conversação, máscara de controle emocional desmoronou completamente, revelando algo muito mais vulnerável e humano por baixo. Helena, eu te amei com intensidade jamais voltando a experimentar em 25 anos. Quando me contou estar grávida de Letícia, foi simultaneamente o momento mais feliz e mais aterrorizante de toda a existência. Então por que fugiu como covarde? Porque meu pai ligou-me de Dubai, dizendo que se não voltasse imediatamente para casar-me com filha de principal sócio comercial, não apenas perderia totalmente herança familiar, mas seria publicamente deserdado e perderia acesso a todos os recursos, me permitindo ajudar dezenas de milhares de necessitados. Letícia escutava, conversa com mistura devastadora de dor emocional e compreensão gradual da tragédia familiar, definindo existência antes mesmo de nascer. Samir, alguma vez arrependeu-se genuinamente dessa decisão? Todos os dias durante 25 anos consecutivos. Por que acha que nunca tive outros filhos com esposa oficial em Dubai? Por que, quando a vi pela primeira vez nas notícias, imediatamente reconheci quem era? Tem meus exatos olhos verdes, minha maneira específica de franzir testa quando pensa intensamente, minha forma particular de inclinar cabeça quando está absolutamente determinada. Se realmente se arrepende, então nos ajude a parar tudo isto, implorou Letícia com desespero transcendendo o pessoal. Coopere com autoridades, devolva cada real roubado, use todo o conhecimento para desmantelar rede criminosa. Pode tornar-se o pai que nunca foi ajudando a consertar danos que causou. Por vários minutos parecendo eternos, Samir genuinamente pareceu considerar proposta de redenção. Letícia pôde observar batalha interna, refletida em cada linha do rosto. Amor paternal, recém-reconhecido lutando ferozmente contra décadas de racionalização criminosa e justificação psicológica sofisticada. Mas momento de transformação potencial foi brutalmente interrompido quando um de seus associados recebeu ligação urgente em árabe. Conversa foi extremamente rápida e tensa, e quando terminou, homem aproximou-se de Samir com expressão de pânico evidente. Forças federais especiais cercaram completamente edifício, murmurou em árabe, ignorando que tanto Letícia quanto Helena entendiam perfeitamente cada palavra. Temos no máximo 8 minutos antes de iniciarem assalto coordenado. Samir olhou para Letícia com mistura complexa de admiração paternal e sensação de traição absoluta. Extraordinariamente inteligente, filha. Presumo que não veio tão desprotegida quanto aparentava. Vim preparada para salvar minha mãe e deter criminosos roubando sistematicamente meu povo, respondeu Letícia, sem mais sentir medo, porque sabia que resgate estava iminente. Se isso automaticamente me torna inimiga, então nunca foi realmente meu pai. Próximos 8 minutos foram mais longos na vida de Letícia. Samir e associados criminosos discutiram intensamente em árabe sobre opções para gerenciar situação, usar mulheres como escudos humanos, tentar escapar através de túneis ou simplesmente render-se incondicionalmente. Finalmente, Samir tomou decisão surpreendendo absolutamente todos presentes, incluindo-se a si mesmo. Caminhou lentamente até a entrada principal do galpão e gritou em português: "Agentes federais, sou Samir Al-Kassab e me rendo voluntária e incondicionalmente. Reféns estão seguras e nenhum de nós está armado." Quando portas metálicas abriram-se explosivamente e equipes especializadas entraram com precisão militar, Samir estava ajoelhado com mãos entrelaçadas atrás da cabeça. Associados
confusos pela rendição inexplicável, tentaram resistir, mas foram neutralizados eficientemente. Enquanto levavam Samir algemado para viaturas blindadas, parou diretamente em frente a Letícia a última vez. "Não espero perdão", disse com voz completamente quebrada, "mas precisa saber que sentir orgulho por você é a única coisa moralmente correta que fiz em 20 anos. "Samir", respondeu Letícia, "e o uso do nome ao invés de pai foi mais doloroso que qualquer insulto. Está certo em não esperar perdão, mas se quer fazer algo positivo, coopere totalmente com investigadores. Ajude a recuperar cada centavo roubado." 6 horas depois, enquanto Helena recebia cuidados no Hospital de Base de Brasília e Letícia prestava depoimento final aos investigadores federais, Gabriel chegou com notícias fechando definitivamente caso. "Operação internacional foi totalmente bem-sucedida", informou sorrindo. "Prenderam toda a rede em 5 países. Mais importante, recuperaram 99% dos fundos. Aposentados receberão restituição completa, mais indenização. E Samir? Está cooperando completamente. Parece que encontro com você mudou-o. Advogados já negociam acordo, incluindo testemunho contra organizações superiores." 3 meses depois, durante formatura em Direito na Unicelb, Letícia refletia sobre transformação radical. História inspirara reformas no sistema de supervisão financeira. Recebera ofertas de organizações internacionais. Mais importante, Helena respondia bem ao tratamento custeado pelas recompensas governamentais. "Pronta para a nova vida como defensora dos direitos humanos?", perguntou Gabriel, esperando com flores na saída do campus. "Pronta para minha nova vida", respondeu tomando sua mão enquanto caminhavam em direção ao carro. Durante discurso de formatura, concluiu: "Justiça não é algo que recebemos das autoridades por compaixão. É algo que construímos nós mesmas. Algo que defendemos cada dia com decisões pessoais. Algo que conquistamos quando temos coragem de enfrentar consequências de fazer o moralmente correto. Às vezes, preço pessoal é devastadoramente alto, mas preço de permanecer em silêncio quando nosso povo sofre sempre é infinitamente maior." Na última fileira do auditório, guarda de segurança discretamente entregou o envelope a Letícia imediatamente após terminar cerimônia. Dentro havia carta breve escrita à mão desde prisão federal no Rio de Janeiro. "Letícia, filha do meu coração, hoje soube de sua formatura através das notícias. É o dia mais orgulhoso de toda a minha vida, embora não tenha nenhum direito moral a esse orgulho paternal. Sua coragem excepcional me ensinou que nunca é demasiado tarde para escolher fazer o eticamente correto. Obrigado por tornar-se a filha que nunca mereci, mas sempre precisei para encontrar minha própria redenção. Com amor eterno, Samir." Letícia guardou cuidadosamente carta sem mostrá-la a ninguém presente. Algumas feridas emocionais curam gradualmente com o tempo, alguns relacionamentos familiares se reparam lentamente através de décadas e algumas histórias pessoais requerem gerações inteiras para encontrar resolução apropriada. Mas sabia com certeza absoluta que havia encontrado o propósito existencial: dedicar completamente vida profissional a proteger vulneráveis e garantir que justiça não fosse privilégio exclusivo de economicamente poderosos, mas direito inalienável de todos os brasileiros, especialmente daqueles que haviam sido historicamente marginalizados e explorados por séculos de desigualdade sistemática. Muito obrigado por ter acompanhado até o final essa jornada emocionante de Letícia e Helena. Esperamos que essa história de coragem, família e justiça no coração de Brasília tenha tocado profundamente seu coração. Se você se emocionou com essa luta épica pela justiça na capital federal, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que realmente transformam vidas. Queremos saber sua opinião. O que você achou da decisão corajosa de Letícia? Você faria o mesmo descobrindo que seu pai era o criminoso? Conte pra gente nos comentários de onde está assistindo.